Olá, eu sou o Júlio e você está no espaço do Minuto a Minuto Melhor. O tema dessa vez é as 5 coisas que nunca devemos fazer na criação dos filhos. Coisas como brigas entre pais, falta de carinho, castigo físico, negligência e assim por diante, são coisas óbvias como causadoras de danos graves ao cérebro das crianças. O que vamos discutir hoje são ações não tão óbvias, mas que os pais e outros adultos fazem sem maldade, acabando por arruinar a vida das crianças. Muitas dessas ações prejudiciais ao desenvolvimento das crianças têm sido identificadas com o avanço da psicologia e neurociência. Um exemplo é o efeito de superjustificação. Imaginem uma criança que adora desenhar fazendo um retrato do avô. O avô fica feliz e lhe dá dinheiro. Quando recompensamos as crianças por fazerem algo que gostam, elas tendem a perder o interesse naquilo que gostavam. Isso pode fazer com que parem de desenhar, por exemplo. Este é o efeito de superjustificação. Mesmo que uma criança que adore matemática tire 100 numa prova, não devemos recompensá-la com um jogo de cartas, pois é importante valorizar o que ela gosta. Ao recompensá-la, estamos suprimindo seu talento. Há muitas ações aparentemente inocentes dos adultos que prejudicam o crescimento das crianças. E selecionei 5 das mais preocupantes para destacar. Este conteúdo é útil não só para pais e mães, mas também para avós e jovens que um dia serão pais. Portanto, peço que assistam até o final. Agora vamos à primeira coisa que nunca devemos fazer na criação dos filhos: não retornar. O que é retornar? Bem, isso significa que, por exemplo, quando uma criança pequena vê um cachorro e solta um "ah, ah", a mãe diz: "Olha, um cachorrinho, que fofo", expressando os sentimentos da criança em palavras. Quando a criança boceja, a mãe diz algo como: "Você está com soninho? Vamos mimir?" E quando a fralda está molhada e o bebê fica irritado, a mãe diz: "Oh, fez totô, vamos trocar a fralda?", expressando os sentimentos da criança em palavras. Entendemos agora que expressar o sentimento das crianças em palavras é crucial para o desenvolvimento cerebral. Por isso, o Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Infantil em Harvard cunhou o termo servir e retornar, para descrever essa comunicação entre pais e filhos. É como tênis, sabe? Os gestos e ações do bebê são o servir, enquanto a mãe expressando os sentimentos do bebê em palavras é o retornar. Crianças criadas por pais que não retornam experimentam atrasos assustadores no desenvolvimento cerebral. Especificamente, as conexões entre as áreas do cérebro responsáveis pelo controle das emoções, reconhecimento, linguagem e memória se tornam fracas. Como resultado, não apenas a capacidade natural é prejudicada, mas também parece que a pessoa criada por pais que não retornam se torna mental e emocionalmente instável. E isso é assustador, não é? O diálogo de servir e retornar pode parecer uma repetição inútil para os pais, mas contém muitas informações importantes para o desenvolvimento cerebral das crianças. Portanto, o primeiro erro a evitar na criação de filhos é não fornecer um retorno que promova o crescimento saudável do cérebro, sendo essencial expressar os sentimentos da criança em palavras. Em seguida, a segunda coisa que nunca devemos fazer na criação dos filhos é não aliviar o estresse das crianças. Isso pode parecer confuso, mas, por exemplo, quando uma criança está com medo de um cachorro no parque, a mãe diz: "Esse cachorrinho é amigável, está tudo bem", tranquilizando a criança. Quando a criança ainda quer brincar e faz birra, você pode dizer algo assim para acalmá-la: eu sei, você quer brincar mais, não é? Depois de descer o escorregador mais uma vez, vamos para casa, está bem?" Assim, se você criar seu filho aliviando imediatamente o estresse dele, o coração dele se desenvolverá de forma saudável. Por outro lado, se você forçá-lo a fazer algo, como arrastá-lo enquanto ele reclama, ou dizer "por que você tem medo de injeção se é um menino?", ou simplesmente ignorar uma criança chorando, isso fará com que o equilíbrio hormonal da criança fique desregulado e até mesmo afetará o DNA. É como se a genética fosse poluída, e isso enfraquece a função do hipocampo no cérebro, que não só é responsável pela memória,
mas também pelo processamento de hormônios do estresse. Quando os genes estão sujos, a capacidade de processamento dos hormônios do estresse fica comprometida. Como resultado, a criança se torna mais vulnerável ao estresse, tem dificuldade em lidar com as emoções e se torna mais tímida e ansiosa. E lembre-se, isso está relacionado aos genes, algo para toda a vida. Não aliviar o estresse das crianças é como não dar água para uma planta com sede. Isso deixa marcas no coração da criança. No passado, os avós costumavam dizer que criar crianças de forma rígida desde cedo as tornaria adultos fortes, mas isso é algo que nunca devemos fazer. Portanto, a segunda coisa que nunca devemos fazer na criação de filhos é não aliviar o estresse das crianças. Quando são pequenas, é crucial remover imediatamente o estresse delas. Agora, a terceira coisa que nunca devemos fazer na criação de filhos é não brincar com eles. E isso é muito sério e fácil de fazer porque é conveniente deixar as crianças assistirem TV ou brincarem sozinhas com o celular. Além disso, eu entendo que alguns pais estão ocupados com o trabalho e têm dificuldade para brincar com os filhos. No entanto, é importante saber que crianças que brincam menos com os pais têm um desenvolvimento cerebral mais lento. Há uma pesquisa muito esclarecedora sobre isso. Em áreas pobres da Jamaica, havia muitas crianças com atraso no desenvolvimento intelectual. Inicialmente, pensava-se que a causa fosse a falta de nutrientes. No entanto, pesquisadores universitários questionaram essa ideia e conduziram um experimento com criança com atraso intelectual. Um grupo de pais recebeu suplementos nutricionais, enquanto outro grupo foi orientado a brincar mais com os filhos. Ambos os grupos seguiram essas instruções uma vez por semana por 2 anos. 30 anos depois, quando as crianças estavam na casa dos 30 anos, os resultados foram analisados. Surpreendentemente, o grupo que recebeu orientação para brincar mais com os filhos cresceu muito mais do que o grupo que recebeu suplementos nutricionais. Primeiramente, eles apresentaram QI mais alto, menos comportamento agressivo e maior capacidade de autodisciplina, e, em média, tinham uma renda mais alta. Em resumo, o baixo nível de inteligência das crianças criadas em áreas pobres não foi causada pela falta de nutrientes, mas sim pela falta de interação com os pais. Na verdade, algo semelhante aconteceu na família de meu irmão. Eles têm 2 filhos gêmeos, e quando eles nasceram, meu irmão e sua esposa andavam muito ocupados e não conseguiam brincar muito com eles. Acabavam deixando eles assistindo TV o tempo todo, com programas de crianças e desenhos animados, enquanto a esposa fazia várias outras coisas. Na consulta de 1 ano e meio, receberam um diagnóstico chocante. Provavelmente, ambos têm autismo. Eles estão em seu próprio mundo. Eles não conseguirão trabalhar ou casar. Isso foi o que disseram, e pediram para desistir. E é verdade, como o doutor disse, ambos raramente falavam e tinham expressões faciais limitadas. Mas não podiam desistir. Então, depois de pesquisar muito em livros, encontrei esse trecho. A única coisa que você pode fazer agora é brincar o máximo possível sempre que tiver tempo. Leve seu filho para diferentes lugares e estimule o cérebro dele. Por cerca de 5 anos, até eles começarem a frequentar a escola primária, meu irmão brincava muito com eles todos os dias. Visitaram tantos lugares diferentes que parecia que não havia mais lugares para ir. E o que aconteceu como resultado? Aos 2 anos e 7 meses, ele finalmente começou a falar. E agora ele está no ensino médio, sendo um adolescente bastante normal. Felizmente, ele não vai às aulas particulares, mas desenvolveu habilidades de estudo por conta própria. Até aprendeu programação por conta própria e faz seus próprios jogos. Sim, seu desenvolvimento cerebral alcançou o dos outros da mesma idade. Não tínhamos ideia de que brincar com os pais era tão importante. O meu irmão ainda se arrepende muito dos primeiros 18 meses de vida dele. Mas nos 5 anos seguintes, foi ótimo vê-los brincando tanto. Estou aliviado por termos conseguido a tempo. Como mencionei, a base da inteligência e da saúde mental da criança é formada através da brincadeira com os pais. Por isso, é importante brincar juntos não apenas quando a criança é pequena, mas idealmente até ela estar na 6ª série. E em seguida, a 4ª coisa que os pais não devem fazer na criação dos filhos é deixá-los comer sozinhos.
Se uma família não faz refeições juntas, isso afeta o desenvolvimento da criança. Isso é baseado no estudo do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, que mostra que o risco de atraso no desenvolvimento da habilidade de comunicação é 70 vezes maior, e o risco de atraso na compreensão é 44 vezes maior. Esses números são impressionantes, não é mesmo? Se a criança tem habilidade de comunicação e compreensão subdesenvolvidas, naturalmente terá dificuldades nos estudos, nas relações interpessoais, no trabalho e até mesmo na leitura. Para evitar isso, é importante que toda a família faça as refeições juntas e reserve um tempo para conversar tranquilamente em família. Por fim, o quinto erro na criação dos filhos é deixá-los dormir tarde. O hábito de dormir tarde entre as crianças japonesas é famoso em todo o mundo. E por que isso se tornou tão conhecido mundialmente? Porque dormir tarde é uma atividade extremamente perigosa para as crianças. Isso ocorre porque, se o horário de dormir for tarde, naturalmente o tempo de sono será reduzido. Com menos tempo de sono, acumula-se uma dívida de sono. Isso coloca uma carga no cérebro, deixando a pessoa efetivamente num estado de embriaguez, embora ela mesma não perceba. É como se estivesse bêbado, em outras palavras, ir para a escola bêbado. Isso resulta em falta de motivação, dificuldade de concentração, incapacidade de memorização e falta de paciência. Isso gera um forte estresse e aversão aos estudos. O estudante passa a odiar estudar, odiar o professor, a escola e, eventualmente, a si mesmo. De qualquer forma, não consigo fazer como os outros, então eu devo ser naturalmente inferior, pensa erroneamente. E isso marca o início de comportamentos problemáticos. Crianças com muita energia podem se envolver em delinquência, enquanto crianças com pouca energia podem começar a faltar às aulas. Assim, o hábito de dormir tarde é como uma bola de neve descendo a colina. Enquanto é pequena, pode ser controlada, mas quando ganha força, é impossível pará-la. Por outro lado, crianças que dormem às 21 horas todos os dias não se envolvem com gangues. Isso ocorre porque um sono adequado torna a vida muito mais agradável. Para referência, o tempo ideal de sono é de 10 a 13 horas para crianças em idade pré-escolar, de 9 a 12 horas para crianças em idade escolar primária, de 8 a 10 horas para adolescentes do ensino médio. Se uma criança precisa acordar às 7 horas, isso significa que, para uma criança em idade escolar primária, ela deve estar na cama até no máximo 21 horas. Para adolescentes, o ideal é estar na cama até no máximo 22 horas. Eu sei que pode parecer impossível para algumas famílias, mas isso é apenas o ideal. Mesmo que você não consiga seguir exatamente isso, acredito que é possível se aproximar desse ideal. Porque a quantidade de sono na infância afeta o resto da vida. E isso não é exagero. Por favor, faça o possível para garantir um tempo adequado de sono, mesmo que tenha que fazer ajustes à noite. Então, para resumir o que discutimos hoje, os 5 pontos que mencionei interferem no desenvolvimento cerebral das crianças e têm um impacto negativo no desenvolvimento intelectual e emocional. Além disso, esses 5 pontos também podem diminuir a autoestima das crianças. Se você perceber que está cometendo algum desses erros sem querer, por favor, tente melhorar. E como um bônus final, durante a criação dos filhos, há algo que é absolutamente necessário fazer: contar a história da família. Coisas como papai e mamãe se conheceram neste lugar, ou o vovô veio do Nordeste e começou uma mercearia depois de muitos esforços. Crianças que conhecem bem a história da família têm muito mais autocontrole do que aquelas que não conhecem. Elas têm uma autoestima mais alta, são emocionalmente estáveis e têm uma maior resistência ao estresse. Isso foi comprovado por estudos, e este estudo é considerado uma descoberta muito importante. Contar a história da família tem um efeito muito significativo. Não há razão para não fazer isso. Pode ser um pouco constrangedor falar sobre seu passado, mas com certeza será uma história divertida para as crianças. Por favor, divirta-se compartilhando a história da sua família com elas. Bem, é isso por hoje. Obrigado por assistir até o final. Eu gostaria de encerrar expressando minha gratidão a todos vocês. Muito obrigado.